Boa noite. É um prazer estar aqui representando o presidente da Academia Mineira de Letras, o senhor Rogério Faria Tavares, que me incumbiu dessa honrosa função de substituí-lo, porque ele, apesar de tanto querer participar do evento dessa noite, ele se esqueceu de que ele tinha um outro compromisso. Ele vai participar, aliás, ele já está participando neste momento, de uma mesa do Congresso da Magistratura Estadual, que acontece hoje em Belo Horizonte. Para mim, é uma honra muito grande participar da palestra, fazer a apresentação de dois jovens professores lá do Cefet, sobre um tema muito interessante e que será coroado com o lançamento do livro Trajetórias Editoriais da Literatura de Autoria Negra Brasileira. O professor Luiz Henrique Oliveira e a Fabiane Cristine Rodrigues são os autores e são eles que vão falar aqui para nós, nos informar sobre esse assunto tão instigante. Eu quero me permitir fazer uma confidência. A primeira escritora negra da minha vida, sem falar da minha mãe, que era uma pessoa que me estimulou muito a ler desde criança, mas a primeira que eu tive contato, eu estava no seminário, aqui em Belo Horizonte, e o professor leu para nós, durante as aulas, trechos, praticamente o livro todo, de uma autora que estava surpreendendo o Brasil, Carolina de Jesus, Quarto de Despejos. Então, quando eu fui honrado pelo convite do presidente Rogério Faria Tavares para vir fazer essa abertura, eu imediatamente me lembrei desse fato e na certeza de que ela certamente fará parte da palestra e faz parte do livro. É com muito prazer que eu chamo aqui, então, para a mesa, os professores Luiz Henrique de Oliveira e a professora Fabiane Rodrigues. Por favor. Enquanto eles sobem, eu quero agradecer a participação e a colaboração de outra professora, a Heloísa Silva, que é tradutora de Libras, da linguagem de sinais. Ela estava me dizendo que se interessou pela linguagem de Libras quando ela tinha 18 anos. Conheceu uma pessoa surda. E desde então não parou mais. Hoje ela está aqui com a filha dela, que também se interessa pelo assunto e quer ser não só tradutora de Libras, como professora e escritora, não sei se jornalista. Se for jornalista, na nossa linha aqui. Então, boa noite, professor, boa noite. Olha, eu quero fazer uma pequena apresentação, lendo a minha colinha, sobre o professor Luiz Henrique Oliveira. Ele é doutor em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela UFMG. É professor do programa de pós-graduação em Estudos de Linguagens da graduação em Letras, Tecnologias da Edição e do Ensino Médio do Cefet, lá na Gamileira. Antigamente chamava Gamileira ali, hoje é Avenida Amazonas. É também coordenador do Grupo Interdisciplinar de Estudos do Campo Editorial, membro do Comitê Gestor do Portal Literáfro, autor de Poéticas Negras e Negrismos. A professora Fabiane Cristine Rodrigues é doutoranda em Estudos de Linguagens pelo Cefet, mestre em Estudos de Linguagens, tendo defendido a dissertação por uma história editorial da poesia negra
afro-brasileiros. Bacharela em Letras e possui licenciatura em Língua Portuguesa pela mesma instituição. Atualmente atua como educadora popular na rede Emancipa. Participa do grupo interdisciplinar de estudos do campo editorial e do grupo de estudos Mulheres na Edição, além de desenvolver pesquisas relacionadas à edição, autopublicação, poesia, gênero, raça e etnia. Por favor, a palavra está com vocês. Boa noite. Boa noite, JD Vital, um grande amigo que a vida nos trouxe, né, a partir desse momento. Quero cumprimentá-lo, em primeiro lugar, como presidente da mesa. Cumprimentar o Rogério Tavares, que não pôde estar conosco presencialmente, mas sempre está no apoio às nossas ações. Cumprimentar a todos e todas acadêmicos. Essa casa sempre nos acolhe com muita alegria, com muito carinho. Só temos, portanto, a agradecer a uma casa em que a escrita nunca termina, não é assim? Como tem no seu lema. Agradecer a todos e a todas que aqui estão presentes e aqueles e aquelas que nos acompanham pela internet. Quero dizer da gratidão de tê-los aqui para compartilhar um pouquinho das nossas inquietações nesses últimos anos. Boa noite, também gostaria de agradecer a todos. É muito bom estar aqui. Obrigado pelas palavras, obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço. É uma honra, né, me sentar numa mesa com esses dois grandes nomes. Bom, acho que agora o som melhorou. Pronto. Melhorou? Ok, melhorou bastante. Esse momento, essa fala, enfim, resulta de um projeto de pesquisa que data formalmente do ano de 2014, mas em verdade se desdobra ao ano de 2002. E temos como resultado esse livro Trajetórias Editoriais da Literatura de Autoria Negra. Não é? No ano de 2014, eu comecei a trabalhar no Cefet e uma das alegrias que a vida me trouxe foi conhecer a Fabiane, naquele momento, quando começamos uma pesquisa ali voltada às redes editoriais afro-brasileiras. Num segundo momento, e um ano depois, no ano de 2015, estávamos nós pesquisando por uma história editorial da literatura de autoria negra brasileira, e esse trabalho se desdobrou no mestrado da Fabiane, ela vai falar um pouquinho, depois, aliás, no TCC da Fabiane, estudando o conto, depois no mestrado, ela vai falar um pouquinho, e no meu estudo sobre o romance de autoria negra e no estudo da não-ficção, já num outro âmbito do pós-doc. Então, ficamos muito em dúvida com o que faríamos com os dados. Depois de sermos agraciados com 2 menções honrosas, isso no prêmio Dirce Cortes, da Abralic, no prêmio Antônio Cândido, da Ampol, tivemos a certeza de que valeria a pena trazer esses dados ao público, já que eles faziam algum sentido como conjunto, não é, estruturado e estruturante para a edição e especificamente nas letras brasileiras. Não é? Bom, então, eu digo isso só para sintonizar um pouco o motivo e uma espécie de fazer uma arqueologia desse projeto e como é que ele foi gestado, né? Nós partimos de um trabalho que é maior, portanto, como disse anteriormente, que data de 2002, que é a fonte de pesquisa, eu arriscaria dizer, o maior arquivo de literatura brasileira, afro-brasileira, hoje, ou negra brasileira, ou de autoria negra. Não vou entrar na polêmica do conceito, mas, enfim, vou tratar como literatura de autoria negra, o que, em verdade, poderíamos discutir a partir de recortes específicos de conceitos distintos, mas partimos dos dados que constavam no portal Literafro, né? Portal esse que, desde o ano 2000, vem sendo pensado e é colocado no ar em 2004, conta com a orientação do professor Eduardo de Assis, da UFMG. Lá, nesse momento, então, de pesquisa, nós tínhamos o Literafro como referência e, ao mesmo tempo, uma das fontes e
hoje a principal fonte de pesquisa para entendermos o que o próximo slide vai tentar nos mostrar, não é? Os paradigmas. Esse é o Literafro, né? Então, quem não entrou ainda, vale super a pena conhecer. O site está reformulado, está com uma outra roupagem, mostrando a vastidão e diversidade de conteúdo que é feito, que é gestado no âmbito do projeto. Então, nós temos autores, autoras, temos abas voltadas à literatura africana, à edição, ao ensaio, enfim. Temos podcasts, programas de rádio, como o Momento Literafro, no âmbito da rádio FMG Educativa. Fizemos o Literafro Entrevista, programas de TV que foram gentilmente construídos, acolhidos e construídos junto com a TV, o FMG, enfim, essa é a porta de entrada, né, do Literafro. Só apresentar aqui algum detalhe do portal, que essa é a primeira página, né? Quando a gente entra no portal, a gente já tem essas informações. E quando a gente acessa a aba tanto de autoras quanto de autores, a gente tem uma listagem dos autores que compõem. E é interessante falar sobre a escolha no portal, que ela passa por alguns critérios, né, para a gente pensar essa literatura, como o professor Luiz já disse, afro-brasileira, negra brasileira, de autoria negra, que são os critérios de linguagem, autoria, temática, formação de um público leitor e... não me recordo o quinto. Autoria, ponto de vista, temática, formação de público leitor e trabalho com a linguagem. Sim, e muito da nossa escolha se deu por isso, né? Porque já tinha esse primeiro filtro, já tinha já são livros e são autores que a gente sabe que vão passar por esse comprometimento, esse empenho com essa literatura. Aí, acessando a lista, quando a gente escolhe um autor, a gente tem as informações, tanto as informações biográficas, quanto as publicações, uma listagem de publicações individuais ou coletivas, e o que já foi produzido, o que já foi falado, né, toda a crítica que já foi feita da produção desses autores. Então, assim, para a gente foi um inventário inesgotável, assim, trouxe para a gente, abriu para a gente muitas abas. Então, é engraçado quando o professor Luiz fala que a gente começa esse trabalho em 2014 e ele vai se avolumando, porque, inicialmente, a gente partia dessas perguntas. Assim, o que a gente queria entender era quais são os autores, né, que produzem essa literatura de autoria negra, quais livros eles publicam, por quais meios editoriais eles publicam, quando publicam essas obras, ou seja, em quais momentos históricos, em quais cidades, como que essas publicações elas são distribuídas, então, geograficamente, e o que a gente pode pensar sobre os apontamentos desse cenário. E agora, contando os bastidores da pesquisa, eu me recordo que, quando eu comecei a trabalhar com o professor Luiz, eu comecei num projeto de iniciação científica. Então, eu fiz um primeiro levantamento e eu chego para o professor Luiz com um arquivo de Excel e falo assim, olha, esses dados. Ele, o que a gente vai fazer com isso? Assim, é curioso a gente pensar, porque a partir disso, a partir dessa primeira inquietação, que a gente começa a pensar como, então, que essa literatura se articula. O que a gente pode extrair desses dados, o que a gente pode pensar, o que a gente pode questionar desse cenário aqui que está dado. E tem uma razão de ser dessa pesquisa, em que pese esforços anteriores, como o portal Literafro, tenham contribuído e avançado imensamente para os estudos da literatura de autoria negra brasileira, do ponto de vista do texto, ainda estávamos com algo lacunar na realidade nossa. Vale dizer, os estudos editoriais. Então, editorialmente falando, qual é a cartografia dessa literatura, grosso modo estamos a dizer. Então, estudar do ponto de vista dos bastidores do texto, não é? A literatura de autoria negra, como outras literaturas, isso nos fez muito sentido e começou a chamar a nossa atenção. Tanto que nós, quando partimos do Literafro, nós partimos dos dados brutos que lá estavam, ou seja, 157 autores, 57 autoras... 57 autores no geral, sendo 57 autoras e 100 autores. Então, nós partimos desse corpus inicialmente, mas não nos contentamos com apenas esse corpus e fomos buscar outras fontes de pesquisa para além do Literafro.
Então, nós vamos dividir as nossas falas por gêneros, né? O primeiro dos gêneros a ser analisado, que está no livro, inclusive, nessa sequência, é a poesia, e gênero sobre o qual a Fabiane vai falar nesse momento. Bom, eu vou apresentar um pouco os dados que constam nos livros e trazer algumas das discussões, algumas das inquietações que surgiram nesse processo de nos dedicarmos a essas informações. Bom, pensando, então, nos livros por autores. Eu trago essa planilha, esse gráfico, não apenas para que a gente consiga enxergar, distinguir as informações nele, porque realmente não é um gráfico tão agradável para a gente distinguir as informações. Ele funciona mais como uma imagem para a gente perceber como que essa poesia ela é fluida, como a gente conta com diversos autores que conseguem publicar algumas obras. Assim. A gente não consegue, então, dimensionar uma quantidade de autores que publicam muitas obras. Né? Não existe essa dificuldade de se construir muitas publicações. A gente tem muitos autores bissextos, né? É uma coisa que acontece em todos os gêneros. Bom, pensando, então, na poesia, a gente parte do ano de 1859, quando é lançadas as primeiras trovas burlescas de Getulino, de Luiz Gama, e finaliza esse levantamento em 2020, né? O ano que a gente faz um inventário. Quando a gente está preparando o livro, a gente se debruça de novo nesses dados para reinventariar essas obras, ver se houveram algumas alterações. E, ao longo desses 161 anos, a gente consegue localizar 330 obras de poesia publicadas por 96 poetas. Desses 96 poetas, 63 são homens e 33 são mulheres. Que é um dado curioso, né, que a gente vê, de novo, essas dinâmicas de gênero se repetindo mesmo quando a gente já pensa em uma literatura racializada. 15 desses autores conseguem publicar mais de 5 obras. Então, a grande maioria desses autores não consegue publicar muitas obras individuais. Né? É interessante a gente falar, principalmente pensando nos gêneros poesia e conto, que a gente traz aqui publicações individuais. Em antologias, a situação é um pouco diferente. Assim. Publica-se bastante antologias. Mas a gente fez esse recorte de publicações individuais para entender como funciona a construção e a articulação desses autores dentro do campo literário. 15 autores, então, conseguem publicar mais de 5 obras, enquanto 29 autores publicam apenas uma obra. Então, a gente, de novo, se debruça nessa situação de muitos autores bissextos. Quando a gente pensa nessa divisão, então, por períodos, a gente resolveu analisar como a gente lida com intervalos de tempo muito longos. A gente resolveu, então, pensar esses períodos considerando algumas situações políticas do Brasil. Né? Então, a gente divide, então, da primeira publicação até 1888, e isso, gente, que eu falo, se repete em todos os gêneros, menos não ficção. Do início, né, da primeira publicação até 1888, que é quando acontece a abolição, a dita abolição da escravatura, de 1889 a 1929, que é esse período da abolição até o fim da Primeira República, de 1930 a 1945, que é a Revolução de 30, a Era Vargas, de 1964 a 1985, que é o período de ditadura cívico-militar, e de 1986 a 2020, que é quando a gente tem essas tentativas de redemocratização. Então, a gente queria entender como que essas dinâmicas sociais elas vão impactar a literatura e a produção desses autores, considerando principalmente que a literatura ela não acontece no mundo à parte, né, no mundo avulso. Tudo isso vai impactar na formação desses autores e na construção, na materialização dessas obras. Então, se divide dessa forma, a gente vê que nos períodos finais, né, quando a gente já pensa de 1986 em diante, principalmente com a popularização de algumas ferramentas que viabilizam essa publicação, torna-se mais barato publicar, torna-se mais acessível materializar essas obras, a gente vê o impacto que isso também vai ter nessas publicações, nessas produções. Pensando agora nos locais de publicação. Um dado interessante na poesia é que a região sudeste, das 330 obras que a gente analisa, 235 dessas obras, ou seja, mais de 70%, elas são publicadas, elas são materializadas aqui na região sudeste.
Então, a gente vê de novo essa concentração nesse eixo Rio-São Paulo. Em Minas Gerais também, que a gente tem editoras aqui voltadas para editoras de nicho, né? Editoras voltadas para essa literatura de autoria negra. Esse gráfico também de livros por casas editoriais, essa imagem, também é uma outra imagem que eu trago, porque eu acho ela muito simbólica. Ela mostra quanto que quão pequenas são as fatias, né, dessas casas editoriais. A gente não tem um histórico de casas editoriais que publicam tantas obras de poesia assim. Então, essas produções elas estão muito divididas entre diversas casas editoriais, entre diversas iniciativas editoriais. 73 das 330 obras que a gente localiza, elas são materializadas por edição dos próprios autores. 108 casas editoriais elas vão publicar apenas um livro de poesia. E uma das editoras que mais publica livros de poesia do nosso inventário é a editora Masa, aqui de Belo Horizonte, que tem 22 publicações. Agora, pensando nisso. Maravilhosa. Pensando nas publicações agora de conto, né, nos dados do conto. Bom, nesse período de 148 anos, que vai de 1872, quando são publicados os Contos Fluminenses de Machado de Assis, a 2020, né, o final do nosso inventário, foram localizados... nesse período de 148 anos, foram localizados 113 obras de conto publicadas, e elas se dão através de 57 contistas. Aí, mais uma vez, desses 57 contistas, 37 são homens e 20 são mulheres. E, além da gente perceber uma diferença muito grande na quantidade de autores, em todos os gêneros também é comum que os homens publiquem mais livros do que as mulheres. Então, além de terem mais homens publicando, eles também publicam mais em quantidade. 4 desses autores, então, vão publicar ao menos 5 obras, e 33 publicam apenas uma obra de conto. Também tem essa divisão por período, muito similar à divisão dos livros de poesia, né? Essa distribuição. E, de novo, a gente vê uma concentração dessas publicações na região sudeste. 91, então, das 113 obras, mais de 80%, elas são publicadas aqui na região sudeste. Bom, e, novamente, a situação das casas editoriais se repete. Essas 113 obras elas são viabilizadas por 66 casas ou iniciativas editoriais distintas. 7 obras, então, são materializadas por edição do próprio autor, enquanto 50 casas editoriais vão publicar apenas um livro de conto. Uma das editoras que mais publica é a editora Malê, que consegue publicar 8 livros de conto, assim. Então, de novo, essa questão. Não tem editoras que publicam tanta quantidade de livros desse gênero, né? Bom, e aí eu trago algumas considerações a esse respeito, que a primeira, eu acho que é a mais clara, a mais explícita, né, que a gente percebe, é que esse fazer literário ele segue sendo um ato de distinção e poder. Você falar e você ser ouvido é um ato de poder, você escrever e você ser lido é um ato de poder. E como que esse poder, então, ele vai ser... como que ele se divide, então? Como que ele se concentra? Quem tem acesso a esses locais de prestígio? Quem tem acesso a esses locais de poder? Porque, quando a gente pensa em publicar um livro, em materializar um livro, primeiro a gente tem que pensar também na formação de um público leitor, na formação de escritores e na construção de redes de sociabilidade. Eu sei que, para a gente falar isso em 2022, às vezes parece um pouco lógico demais, que, para existir um livro, tem que formar autor, mas é interessante a gente pensar, principalmente quando a gente pensa na população negra que vem para o Brasil em condição de escravidão, né, que não é permitido frequentar os meios formais de educação, por exemplo. Então, como que a gente pode pensar em formação de escritores e formação de um público leitor, quando a gente está falando de uma camada social que não pôde participar desses lugares formais de ensino, desses lugares formais de educação? E, no livro, isso fica bem claro, a gente foi percebendo durante as pesquisas, o quanto que as lutas pela educação, pelo acesso à educação, pelo acesso aos direitos básicos, vão impactar na formação desses autores.
Porque, além do lógico que é saber ler, a pessoa também tem que ter acesso a uma série de acervos. A pessoa tem que movimentar muitos tipos de conhecimento para conseguir materializar um discurso, para conseguir escrever um livro. Muita coisa é mobilizada para que isso aconteça. O básico tem que estar garantido: saúde, educação, lazer. Tem que existir um acesso à cultura, ele tem que ser permitido, acesso a diversos tipos de cultura. Então, quando a gente pensa na formação de um leitor, quando a gente pensa na construção dessa literatura, a gente também pensa em todos esses aspectos que foram negados à população negra por muito tempo. E aí vem uma outra questão, que é o imaginário por trás do conceito de escritor, né? E a Regina Del Castanho, ela traz uma provocação que eu acho excelente, sempre que eu posso eu falo dela, que publicar um livro não transforma ninguém em escritor. E é uma coisa muito séria. E eu já pensava em falar sobre isso, e aí, quando o J.D. Vital traz a questão da Carolina Maria de Jesus, mostra bastante isso, né? Que como que muitas coisas elas têm que ser deslizadas para a gente modificar esse imaginário do que é um escritor, de quem pode ser um escritor, de quem pode se dar esse nome, né? E é interessante que Carolina Maria ela sempre se afirma enquanto escritora, né? Ela se apropria desse fazer literário, ela se apropria desse lugar, e isso é muito bom, mas também é uma conquista muito, muito difícil quando a gente pensa numa população que foi relegada a um lugar à margem. Bom, pensando também nas casas editoriais, nas editoras, a gente tem que ter em mente que essas editoras são instâncias de consagração intelectual e de difusão cultural. Um livro que ele é publicado por uma edição do autor, nem sempre ele vai ser ele vai ter a mesma consagração, o mesmo prestígio social que um livro que sai por uma grande editora. E não só o prestígio subjetivo também. Quando a gente pensa em edição, a gente também pensa nesse livro chegar ao leitor, né? Nesse livro chegar às livrarias, chegar às escolas. E, para que isso aconteça, também tem que ser movimentado muito capital. Tanto um capital simbólico, que são essas redes de sociabilidade, quanto um capital econômico, de fato, né? Porque a gente vive num país de dimensão continental. Então, para que esse livro chegue, para que aconteça o transporte desse livro, muita coisa tem que acontecer para esse livro chegar no leitor, né? Chegar nas mãos desses leitores. E esses agentes e instituições, então, de certa forma, vão definir quais discursos ocuparão as posições centrais, oficiais ou canônicas do campo intelectual, e quais ocuparão as posições marginais, né? Qual livro vai chegar na editora que fica num shopping, que é mais acessível? Qual livro vai chegar numa biblioteca de uma escola? Qual livro, então, vai chegar para o leitor? Esse leitor ele vai poder escolher, mas ele vai poder escolher através de quais opções? Quais opções serão permitidas a ele? Também, quando a gente pensa na materialização desses livros, a gente tem que pensar também na marginalização de ideias e discursos como forma de marginalização de grupos sociais e manutenção de alguns lugares de poder, de alguns lugares de legitimidade. No mesmo momento, então, que você marginaliza esse corpo, você também marginaliza esses discursos, você marginaliza essas palavras, você decide quem vai ocupar qual lugar, qual discurso vai ser veiculado, qual discurso vai chegar, quem pode acessar. Né, pensando na disponibilidade de um livro, então, como resultado de diversos filtros que vão acontecendo. Bom, então, se todas essas reflexões fazem sentido e são verdadeiras para os gêneros romance e conto, poesia e conto, resta saber se também são verdadeiras aos gêneros romance e ao que tratamos de maneira guarda-chuva como não ficção, né? No primeiro momento acreditávamos que sim, então fomos fazer as indagações e os levantamentos. Bom, o primeiro levantamento que fizemos foi referente à quantidade de autores e as obras que publicaram. Então, nós encontramos 40 autores, no que diz respeito ao gênero romance, que publicaram suas obras, sendo 29 homens e
11 mulheres. Então, o primeiro dado que nos chama a atenção é a quantidade absurdamente maior de homens em relação às mulheres. Mas não surpreende, porque estamos num país estruturantemente machista, e não seria diferente pensar que esse cenário vá se refletir no universo das letras, como sempre se repetiu, não é? Em diversos lugares da sociedade. Então, só para se ter uma ideia, eu vou até a página 79 do livro, só para dizer o seguinte: Machado de Assis publica 9 romances, Ney Lopes, 7, Lima Barreto Martinho da Vila, 5. Com 3 obras, nós temos Edmilson de Almeida Pereira, Eliana Alves Cruz, Jefferson Tenório, Joel Rufino e José do Patrocínio. Fosse esse livro feito agora, nesse minutinho, Eliana Alves Cruz já teria um livro a mais, que é A Vestida, né? Com 2 obras aparecem o Ademiro Alves, que assina como Sacolinha, Aline França, Ana Maria Gonçalves, Arlindo Veiga dos Santos, Carlos Correia Santos, Conceição Evaristo, José Doença Martins, Lu Ain Zaila, Miriam Alves, Muniz Sodré, Oswaldo Faustino, Paulo Lins e o Raimundo Souza Dantas. E chama atenção a quantidade de autores com uma obra apenas. Claro que escrever romance talvez seja uma atividade que exige uma série de habilidades e capitais outros que diferem do que seja escrever conto, que seja escrever poesia, etc, etc, etc. Mas a quantidade chama atenção. Vejam, Adriano Moura, Alcideia Miguel, Alzira dos Santos Rufino, Anajá Caetano, Eustáquio José Rodrigues, Fausto Antônio, ou Carlindo Fausto Antônio, Fernando Conceição, Francisco Maciel, Itamar Vieira Júnior, Manto Costa, Maria Firmina dos Reis, que é o marco inicial da nossa pesquisa, autora de Úrsula, né? Michel Iacchini, Nascimento Moraes, Ramatiz Jacino, Raul Astolfo Marques, Romeu Cruzoé, Ruth Guimarães e Valdomiro Martins. Então, eu trago esse gráfico, talvez muito mais como uma imagem, digamos assim, de quão vasta, diversa é a produção de autores, de romancistas negros brasileiros, e como alguns tiveram a condição de publicar muito mais que outros. A gente vai discutir o porquê disso, não é? Quando vamos analisar os períodos históricos e as possibilidades que cada conjunto de autores teve a seu tempo. Bom, então, esse gráfico que está sendo colocado nesse momento, ele parte do seguinte paradigma. 1859 é o nosso início da pesquisa, a gente considera, então, como marco inicial do romance, a publicação de Úrsula de Maria Firmina dos Reis, a nossa, enfim, primeira autora, quer dizer, anos antes de Castro Alves, ela já está falando de abolicionismo, imagine só. Até 88, aí o marco 1888 é a abolição da escravidão. De 89, início da República, até 29, então, quer dizer, até antes do início do que a gente vai chamar de Era Vargas, como segundo período. De 30 a 45, aí o período Vargas, então a gente considera tanto o período democrático com Vargas quanto o período de Estado Novo. A gente preferiu abordar em conjunto, não é, esse momento, e aí tem muito a ver com o trato que Vargas vai atribuir ao movimento negro, e a gente não está falando de MNU, não, a gente está falando de a Frente Negra Brasileira. Não é? De 46 a 63... Então, um breve período de uma primeira redemocratização, se assim podemos chamar, 64 a 85, como período da ditadura civil-militar no Brasil, que foi terrível para os movimentos negros de modo geral, e de 86 até 2020, a gente arrisca chamar no livro de tempos incertos. Fosse esse livro até 2022, a gente diria tempos mais incertos ainda, né? Mas, enfim, o que podemos ver é que nesse primeiro período nós temos 9 publicações, e várias dessas publicações se devem, num primeiro momento, às redes de sociabilidade travadas por romancistas que publicam em jornais e, posteriormente, publicam seus textos em livros. Né? Só para se ter um exemplo de quão importantes são essas redes, Francisco de Paula Brito, que é o primeiro editor que a gente acaba abordando, é a pessoa que abre as portas para que Machado de Assis pudesse ser o que foi. Não é? Então, a gente até fala no livro de quilombismo editorial, né, de quilombos editoriais, então a gente acredita muito que nessas redes de sociabilidade
as questões étnicas também são construídas, né? Não à toa, Paula Brito publica o primeiro jornal negro brasileiro, que é o Mulato, né? Depois veio a ser chamado Mulato ou Homem de Cor. Isso é um papo para um pouco depois, se a gente encontrar momento, né? Assim, para encontrar lugar para isso. De 1889 a 29, nós temos um salto, 11 romances. Então, no primeiro momento, acreditávamos numa crescente de produção editorial de romances de autoria negra. Mas encontramos um momento histórico extremamente difícil para o coletivo negro brasileiro, que é o momento de 30 a 45, quer dizer, uma escassez imensa de apoio à produção de autoria negra, não é? E a gente explica, em certa medida, o impacto que acontece com o fechamento da Frente Negra, a perseguição à Frente Negra brasileira promovida pelo governo Vargas. Então, como apoiar editorialmente a produção de um coletivo que é perseguido, não é? E se a Frente Negra tenta ser partido político e é dissolvida. Então, o impacto disso é o cerceamento da voz, ao menos do ponto de vista editorial, da população negra e, obviamente, de intelectuais negros. De 46 a 63, então, nesse período que a gente chama de uma breve redemocratização, nós temos 4 produções. Na sequência, temos um outro golpe, a instalação da ditadura civil-militar no Brasil, e um decréscimo de 2 produções, ao menos do ponto de vista do romance. E com a redemocratização em 86 até o ano de 2020, quando a gente fecha, um salto, e nós temos a produção de 57 obras. Então, de saída, nós já temos aqui a construção de um axioma, né? Para o livre pensamento, em uma sociedade, nós precisamos da democracia. Para o livre pensamento, nós precisamos da democracia. Para a livre expressão literária, nós precisamos da democracia. Não há livre expressão literária sem a instalação de uma democracia em qualquer território que seja, e os números mostram isso muito bem, não é? Pelo menos a constante de números que trouxemos aqui, essa constante mostra isso muito bem, né? Ou a inconstante, se a gente quiser assim, né? Então, nós mostramos os dados em tabela, em gráficos. Nós temos esse desenho. E na sequência, nós fomos fazer o mesmo gesto analítico dos gêneros poesia e conto. Ou seja, em que cidades houve a publicação desses livros? E, mais uma vez, conforme o gráfico pode nos mostrar, o eixo sul-sudeste, ou se quisermos sudeste-sul, acaba sendo o eixo privilegiado do ponto de vista da publicação desses textos. E tem razão de ser. O sudeste, por óbvio, porque concentra os recursos econômicos do país, principalmente a partir do plantio de café, não é, e da economia do leite aqui. Então, o café enriquece São Paulo em grande medida, enriquece Minas Gerais. Rio de Janeiro sempre foi um polo cultural importantíssimo, né, devido à história e ao significado de ser uma capital, enfim, vamos dizer dessa forma. E o Sul, por congregar diversos grupos editoriais, não é? Então, nós temos, por exemplo, 41 obras produzidas no Rio de Janeiro, 20 em São Paulo, 4 em Porto Alegre, 4 em Salvador, e aí Salvador difere um pouquinho, porque, em que pese não ter tantos grupos editoriais instalados em Salvador, quer dizer, a gente está muito ainda falando de Salvador com iniciativas de apoio do Estado de edições dos próprios autores, nós temos um histórico de movimento negro muito atuante, muito forte, principalmente aqueles ligados às casas religiosas, né? Belo Horizonte com 3 obras. Bom, se 3 obras do ponto de vista do romance é significativo, mas quando a gente fala dos outros gêneros, também de modo muito significativo no conjunto, né? Belém do Pará, 2 obras, São Luís, 2 obras, Bahia, Anagé, interior, 2 obras, Blumenau, quer dizer, 1 obra, Anagé, Bahia, Brasília, 1 obra, Campinas, 1 obra, Florianópolis, 1 obra, Juiz de Fora, 1, Lisboa, pasmem, 1, Santos, 1, e na sequência nós vamos ter uma infinidade
de outras cidades. Eu não vou me alongar nisso, né? Os dados estão colocados no livro, onde a gente pode conferir detalhadamente caso a caso, mas uma infinidade de obras que são publicadas em demais cidades do Brasil. De qualquer maneira, acho que fica evidente, pelos números mostrados aqui, a concentração, como era de se esperar, no eixo sul-sudeste. Bom, isso aponta para a necessidade não só da ampliação da bibliodiversidade no Brasil, mas para a desconcentração de produção cultural no Brasil. E a necessidade cada vez mais urgente de políticas públicas voltadas ao fomento, portanto, dessa descentralização de produção literária e cultural. Não é? Eu vou arriscar a dizer que nós precisamos, num próximo Ministério da Cultura, criar editais para a produção, mas não só, mais importante que para a produção, para a circulação. Então, de apoio a pequenas casas editoriais, de apoio a autores que se autopublicam, mas a circulação desses autores por espaços de legitimação no âmbito do país como um todo. Né? Então, no momento que estamos de transição, é a proposta que eu gostaria de deixar aqui, aqueles que nos acompanham, principalmente a internet, ao grupo de transição. Editais de fomento, são eles cada vez mais necessários. Bom, feito esse raciocínio, e se isso é um pouco verdade, fomos investigar se algo parecido acontece com a não-ficção, em que pese termos mudado um pouquinho a metodologia e não analisamos por períodos históricos, assim chamamos, resguardando limites e proporções, né? Chamamos esses intervalos de tempo de limites históricos, sabendo dos riscos que essa conceituação, essa nomeação poderia nos trazer, mas ousamos chamar dessa forma. No que diz respeito à não-ficção, nós tratamos os dados década a década, e se explica porque nós vamos partir de 1906, data da primeira obra, e vamos até 2020, quando finalizamos os nossos levantamentos. Então, eu gostaria de falar um a um. Nós trouxemos aqui uma imagem, um gráfico, que é sintomático também, não ficção 131, que é sintomático também da produção em conjunto desses textos. Mas eu gostaria de dizer aqui um a um. Então, veja como nós temos aqui uma distribuição também bastante heterogênea de obras e, ao mesmo tempo, uma concentração de publicações de determinados autores, principalmente aqueles que trabalham com textos paradidáticos. Isso é um elemento que a gente precisa discutir o porquê. O Muniz Sodré, nosso grande colega estudioso, né, da comunicação, o Muniz Sodré aparece com 27 obras, Ney Lopes com 17, Domício Proença Filho com 16, o Joel Rufino com 13, a Ruth Guimarães com 11, o Arlindo Veiga dos Santos com 8, o Abdias Nascimento com 7, com 5 obras aparecem Edmilson de Almeida Pereira, Fernando Góes e Mestre Didi, com 4 obras, o Cuti, pseudônimo de Luiz Silva, e o Ramatiz Jacino. Com 3 obras, nós temos Alzira dos Santos Rufino, José Endoença Martins, Lima Barreto, Lourdes Teodoro, Nilma Lino Gomes, Oswaldo de Camargo, Renato Nogueira e o Biratã Castro de Araújo. Com 2 obras aparecem Ciana Learri Dias, Eduardo de Oliveira, Elaine Marcelina, Henrique Cunha Júnior, Jaime Sodré, Júlio Romão da Silva, e com uma obra, a lista é formada por Aciomar de Oliveira, Alan da Rosa, Anelito de Oliveira, Conceição Evaristo, Hélio Ferreira, Inaldete Pinheiro de Andrade, Jonatas Conceição, Lepê Correia, Lino Guedes, Miriam Alves, Oswaldo Faustino, Patrícia Santana, Raul Astolfo Marques, Ricardo Dias e Ronald Augusto. Então, a primeira pergunta que já fica de saída é: está faltando muita gente da intelectualidade negra que não está no levantamento de vocês. Sim, porque nós consideramos a não-ficção produzida apenas pelos ficcionistas. Então, nós consideramos o mesmo conjunto de autores como corpus da pesquisa. Mas, certamente, não queremos, com isso, restringir e dizer que infinitos outros não publicaram. Né? Então, não estão nesse levantamento nomes da maior importância, como Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Florestan Fernandes, porque, obviamente, levamos em conta no corpus da pesquisa aqueles que produziram ficção e não ficção. Para o momento futuro, já preparamos estudos que considerem aqueles que não produziram ficção, mas que produziram obras ensaísticas. Né? Obras ensaísticas. Então,
essa é a justificativa, né, de saída de por que determinados atores sociais não estão aqui. Eu vou ter que abrir o do meu celular, porque eu não vou enxergar ali de jeito nenhum. Coisa de quem faz 18 anos. Então, nós fizemos uma abordagem, como dito, diferente da abordagem da ficção, uma abordagem década a década. Então, de 1900 a 1909, nós tivemos uma obra publicada, na verdade, em 1906. Não tivemos obra na década de 10 e na década de 20. Tivemos uma obra na década de 20 a 29, uma obra, de 30 a 39, uma obra, de 40 a 49, duas obras. Então, esse momento, em certa medida, ele também consegue ser explicado pelos argumentos que pautaram as nossas reflexões em gêneros anteriores. Quer dizer, num primeiro momento, o quão difícil foi para o autor negro se afirmar como tal e encontrar guarida para os seus textos ensaísticos. E aí, de maneira mais contundente do que a ficção. Não é? Num país racista, estrutural e estruturantemente, diversos espaços parecem ser autorizados ao sujeito negro, exceto o espaço do pensar. Quando isso aconteceu com as mulheres, isso tem acontecido com a população LGBT, quer dizer, num país homofóbico é natural que espaços sejam relegados, num país machista é natural que espaços... Natural coisa nenhuma, né? Natural, eu estou sendo irônico, óbvio, espero que fique entendido, né, dessa forma. Então, o espaço do pensar é cerceado. E o Kuti, que é um autor que está aqui no nosso levantamento, ele é muito feliz quando diz que por trás de uma linha editorial, em diversos casos, existe o racismo editorial. Né? Por trás de uma linha editorial, em diversos casos, existe o racismo editorial. E quando é para discutir problemas da sociedade brasileira, né, parece que as linhas editoriais de determinadas casas deixam mais evidente o racismo editorial. Né? Embora não apareça o racismo editorial, porque a gente vive num país pautado por uma espécie de cordialidade, de miscigenação, né, de ideologias que tendem a abrandar os nossos conflitos, em que pese, se tem alguma coisa boa dos últimos anos, a explicitação do conflito e quão presente a herança colonial ainda se faz no nosso cotidiano. Se é que tem alguma coisa de boa nos últimos anos na cena social brasileira. Está parecendo que eu sou pessimista, né? Mas não sou, não. Acho que sem utopia não se avança e a gente tem tentado caminhar. Realista. Estamos tentando caminhar, né, rumo a um país verdadeiramente plural e democrático. Bom, então de 50 a 59 nós temos 5 obras, e aí esperávamos mesmo um movimento crescente, como ele de fato acontece. Não é? E aí toda empolgação, nos anos 50, de Juscelino, dos primeiros atos de apoio à educação formal, não é? E até uma espécie de ufanismo presente, por exemplo, no plano de Juscelino, né? Aliás, nos anos 50 e nos anos 60, depois, né, no iníciozinho, que ainda se faz, né? Mas nos anos 60, de 60 a 69, nós temos 10 obras, de 70 a 79, 16 obras. Então, ao contrário da ficção, nós temos um até razoável número de obras sendo produzidas. Então, a gente explica que, em se tratando, já estamos falando da década de 60 e 70, em que pese o contexto de ditadura civil-militar instalada no Brasil, e nos anos 70, a partir do final de 70, né, em pleno AI-5, ao mesmo tempo que existe cerceamento à liberdade de expressão, existe uma espécie de resposta ou contra-resposta na ensaística. Né? Bom, então 70 a 79 nós temos 16, de 80 a 89, 31 obras, de 90 a 99, 22 obras, 2000 a 2009, 53 obras. É um salto expressivo, é um número marcante, e a gente considera aqui como marco decisivo, inclusive, o primeiro ato de governo do presidente Lula, lá em 2003, né, quando ele, enfim, assina a Lei 10.639, que obriga a escola brasileira a trabalhar com o ensino de cultura e literatura africana, afro-brasileira, enfim. Então, é um marco significativo que, ao nosso ver, para o bem e para o mal, e a gente pode discutir o porquê para o bem e para o mal,
há um salto de produções, então há um salto de produções positivo no que diz respeito à autoria negra, mas existe um salto também daquilo que eu costumo chamar de afro-oportunismo, né? Então, quando se toca em qualquer assunto que diz respeito ao povo negro, chama isso de material para atender à Lei 10.639. Mas, ao menos aqui do ponto de vista da ensaística negra, a lei é algo positivo, né? E de 2010 a 2020 nós temos 26 obras, que também é um dado expressivo, né? Considerando as obras sem datas, encontramos apenas 4, né? E não conseguimos explicar o porquê dessas obras sem datação. Bom, colocando em gráficos, então, a gente tem uma curva ascendente, que é uma curva ascendente ao mesmo tempo positiva. Brincava com a Fabiane que estamos loucos para envelhecer quando o assunto é esse trabalho, porque a gente vai conseguir, daqui a 30 anos, nós combinamos de não morrer cedo, né? Voltarmos a esses dados, tentarmos atualizá-los para verificar se ainda teremos uma curva ascendente ou o impacto dos últimos 4 anos foi tamanho a ponto de termos um retrocesso na produção cultural, especificamente desse segmento aqui de que tratamos. Bom, como local de publicação, também encontramos, e era óbvio que assim o fosse, a concentração da produção no eixo Rio-São Paulo, ou no Sudeste, né? Então, 62 obras sendo publicadas no Rio de Janeiro, isso é sintomático, 61 em São Paulo, então, concentração econômica, ela diz também da concentração editorial. 9 obras publicadas em Salvador, também acabou não surpreendendo, dado o forte histórico de movimentos negros em Salvador. 8 obras publicadas em Belo Horizonte, isso também não nos surpreendeu, porque nós temos 2 casas aqui fundamentais. A MASA, né, inclusive foi homenageada aqui nessa casa na segunda-feira, né? A MASA tem 40 anos de atuação, a casa editorial. E a MASA pessoa, Maria Mazzarello, 80 anos de vida, uma vida dedicada à militância por meio da edição, então isso não é pouco, isso é significativo, não é? Quer dizer, uma editora que começa a funcionar em 81, está em pleno vigor, não é? Isso não pode ser desconsiderado. E não menos importante, nós temos a Nandiala, não é? Uma editora que nasce na abertura do novo milênio, tem à frente a Iris Amâncio, também uma intelectual importantíssima e uma editora importantíssima para esse segmento de que tratamos, né? E ambas têm uma linha de atuação bastante incisiva quando o assunto é ensaística, né? Ou a não ficção. Bom, na sequência nós vamos ter Santos e Recife, e cidades outras, como Blumenau, Brasília e Curitiba e tal, mas com um percentual de publicações, um número de publicações bem menor. Eu estou passando lá, não é aqui. Muito bem. Então, Petrópolis e BH com 3, Blumenau, Curitiba, Florianópolis, São José com 2, uma publicação em 2 cidades, então nós separamos do dado bruto, né, que seria Belo Horizonte e Juiz de Fora sozinha, Montes Claros, Porto Alegre, São Bernardo, São Luís, Paris e Roma, com uma publicação e um texto sem precisão do lugar, né? Do ponto de vista das casas editoriais, nós nos surpreendemos com alguns dados, mas já esperávamos outros. O dado surpreendente é a concentração de publicações pela editora Vozes. E fomos investigar o porquê. Claro, a editora Vozes é bastante centrada em livros paradidáticos, em livros de comunicação social. E lá está um dos mais produtivos, que é o próprio Muniz Sodré, não é? Então, esse dado foi, num primeiro momento, surpreendente, mas depois conseguimos encontrar razões de ser esse estado de coisas. Surpreendeu positivamente a quantidade de obras pela Palas, 8. Nos surpreendeu também a quantidade de edições do autor, 8. A gente achou um dado significativo, né, edições do autor, quando o assunto é ensaística, mas aí voltamos àquela fala do CUT, né, por trás da linha editorial existe um racismo editorial. A editora Ática, que trabalha com didáticos e paradidáticos, 7, a Cultrix, 6, Global, Selo Negro, e Selo Negro é um braço editorial do Grupo Sumos, 5, Brasiliense, Civilização e Pátria Nova, 4, lembrando que Brasiliense e Civilização também tem atuação em paradidáticos. Pátria Nova era um braço do patrionovismo brasileiro, também aparece com 4, que é um dado curioso, né?
com 3 obras: Autêntica, a Codecre, a Editora do Brasil, Liceu, Masa, a Nefetri, a Nova Fronteira, a Record e Rocco. Com 2, Azog, Azog 2, a Cortez, a Edúfiba, e aí a parceria com o CEAL, no Centro de Estudos Afro-Orientais. A JCM, a Linográfica, a Usina de Ideias, com 2 publicações. E o número, fugiu aqui, muito grande. Eu acho que eu vou só passar para não tomar o tempo de vocês. Esses dados estão no livro, de editoras que concentram apenas uma publicação. Então, nós vamos ver aqui um conjunto formado por médias, pequenas, editoras, edições do autor, edições públicas, enfim, uma infinidade aqui de iniciativas editoriais. Bom, então, nós voltamos às perguntas que foram colocadas lá no início para tentar saltar a uma reflexão que ainda faz sentido ser feita. Autores negros encontram guarida em grandes editoras? Pelos nossos levantamentos, a gente diria não. Majoritariamente, não. Embora alguns possam encontrar, sim. Se os autores negros majoritariamente publicam por meio de editoras de nicho, e aí a gente vai, daqui a pouco, dar um nome para isso, guardem editoras de nicho, que a gente vai dar um nome para isso, trata-se de uma ação de resistência no campo editorial? Sim. E a ação de resistência de coletivo negro tem nome, o nome é quilombo, e guardem esse nome. Se há resistência, é pertinente pensar em um quilombismo editorial? Nós acreditamos que sim. Daqui a pouco vamos tentar provar se isso faz sentido. Se há quilombos editoriais, quais são eles, quantos são, como eles atuam? Então, se os quilombos editoriais existem, eles possuem vocação só editorial? Atuam também como redes de sociabilidade? Essa é a etapa atual da pesquisa, é uma pesquisa que eu estou fazendo até de maneira mais conectada do trabalho da Fabiane, não é? Que é entender um pouquinho os quilombos editoriais, tentar dar nome a isso. Eu já fiz uma incursão, o capítulo final é uma incursão que eu faço nesse conceito de quilombos editoriais e como que esses quilombos editoriais atuam para a reversão do estado de coisas. Então, nesse estado da pesquisa, a gente quer fazer uma cartografia desses quilombos editoriais e como é que eles funcionam, para além de casas de publicação, mas sim também como redes de sociabilidade. Eu não vou me ater aqui ao academicismo da pesquisa, mas tudo isso está colocado também no capítulo final do livro. Mas gostaria de destacar que, do ponto de vista das redes de sociabilidade negra, e aí eu estou pensando locais de discussão cultural, regimentações culturais, coletivos culturais, entendidos em sentido amplo, não necessariamente voltados à edição. Então, as redes de sociabilidade negra foram fundamentais para a existência não só de um pensamento negro, mas para uma produção editorial negra. Parte dessas redes editoriais tiveram ou têm atuação, vocação exclusivamente editorial. Por quê? Por que trazer esses dados? Então, o que a gente está chamando de redes de sociabilidade são redes de atuação cultural em sentido amplo. O que a gente está chamando de quilombos editoriais, eu estou usando o quilombismo aqui no sentido que Abdias do Nascimento traz ao termo, são aquelas iniciativas, não necessariamente só casas editoriais, mas iniciativas comprometidas com a produção editorial, portanto, principalmente de impressos. Então, Tipografia 2 de dezembro, Paula Brito, a pioneira. Imprensa negra, eu estou considerando tanto a do 19 quanto a do 20. Aí, claro, precisaríamos clicar na caixinha e discutir uma a uma, não daria tempo de fazê-lo nesse momento. A Frente Negra Brasileira, a qual nos referíamos anteriormente, que tinha inclusive um jornal, né? O Teatro Experimental do Negro, que tinha à frente Abdias Nascimento, o MNU e, obviamente, o jornal do MNU, os Cadernos Negros, iniciativa de 1978, que começa em 78, está em pleno vigor, não é? E até hoje, e com autores que, obviamente, fazem parte de toda essa história entre nós. A editora Palas, uma das pioneiras, se não a pioneira, não é? No assunto no Rio de Janeiro. Lembrando que Paula Brito tem uma tipografia, né? Não uma editora especificamente falando. Selo Negro é um braço do Grupo Sumos. E aí,
mais contemporaneamente, o Quilomboje, responsável pela publicação de Cadernos Negros a partir dos anos 80, a Masa Editora, ou Masa Edições, como quisermos, a Nandiala, a Alguns Toques Negros, a Editora Malê, a Editora Córrego e as Edições dos Autores. Essa lista se encerra aqui? Não, nós destacamos aqui aquilo que a gente considera como principais, mas até o momento já levantamos também uma infinidade de outras editoras, e a gente faz questão de nomeá-las aqui, sabendo do risco de termos esquecido algumas. E se esquecemos, pedimos a gentileza de nos lembrar. Ficaríamos muito agradecidos, não é? Já que a nossa memória também é super passível de falha, né? E nós, todos. Então, nós temos a Kwanza Produções, que tem à frente Cidinha da Silva, a Orequi, que tem à frente Débora do Nascimento, Daniel Brasil e Lourenço Alves, a Mijiba, que tem à frente Elisandra Souza, a Figura de Linguagem, que tem à frente Fernanda Bastos, a Quitabo, dirigida pela Fernanda Felisberto. Quitabo é uma livraria e uma iniciativa editorial, uma casa de edição. A Reaja Bahia, do Hamilton Borges, a Quitembo, do Israel Neto, a Organismo, do Jorge de Souza Araújo, a Dandara, editora, do Joselício Freitas dos Santos Júnior, ele assina como Juninho, né? A Aziza, da Luciane Soares, a Oralituras, da Maitê Freitas, a Anansi, do Pedro Augusto Santos, a Conexão, da Priscila Mina, a Padê Editorial, que tem à frente Tatiana Nascimento, a Aldeia de Palavras, da Cristiane Sobral, a Escola de Poesia, também conhecida como Selo Horizon Oro, da Eliane Marques, e o Quilomboje, não é? Como não poderia deixar de ser, que tem à frente Esmeralda Ribeiro e Márcio Barbosa. Em sendo assim, no conjunto de nossa pesquisa, nós podemos traçar algumas regularidades. Bom, não tem problema. A gente pode traçar algumas regularidades. Primeiro, a primeira delas, a prevalência de edições independentes. Eu sei que é um vespeiro o conceito de edição independente. E nós poderíamos passar aqui, se não uma noite, um ano, discutindo o que é ser independente e em que medida é ser independente. Mas, assim, de edições que não recebem qualquer tipo de apoio financeiro externo, e menos ainda estatal, nem de empresa, nem de Estado, né? Nós temos como outra constante a atitude de resistência no campo editorial, o foco no nicho, então são textos feitos por autores negros, voltados para um público leitor negro, num circuito de produção também negro. São atividades que se colocam como políticas e intelectuais, e aí no sentido mesmo de Schmitt, né, de grupos distintos, possibilidade de conflito, intervenção na cena. O editor se coloca, portanto, como uma espécie de incendiário cultural, então ele sabe do seu papel de mediador, sabe do seu papel de intelectual e de promotor da alteração do estado de coisas. Existe nesse circuito um desejo de retroalimentação, na medida em que todas as casas editoriais aqui elencadas trabalham com segmento, e a partir desse segmento querem, porque querem alterar o estado de coisas, sempre trazem pautas e novas pautas, não é? Para, enfim, fomentar o debate. Existem iniciativas que se configuram como verdadeiras redes de sociabilidade, não é? Ou, para usar aqui o slogan que eu acho super interessante, né? Da Masa, uma casa de cultura viva. As editoras se colocam como casa de cultura viva, não se restringe apenas a vender livros, portanto. Existe um ethos, eu falo ethos aqui no sentido que Manguenot dá o termo, né? Ou seja, a construção de uma imagem empenhada, não é? E aqui empenhada no sentido mesmo, por que não, de militante, e no sentido positivo para o termo, não é? E as publicações, eu arrisco chamá-las de escrevivenciais em grande medida, conforme Conceição Evaristo desenha o termo, não é? Então, produto de sujeitos, produto de um corpo, produto de uma condição, produto de um ser negro no Brasil. Bom, para quem quiser saber um pouquinho mais, nós temos aqui fora o livro, ele está disponível, não é? Ficaríamos muito agradecidos, então, com a leitura de cada um, de cada uma. Agradecemos àqueles que estão nos acompanhando aqui presencialmente, pela presença, pela paciência. Agradecemos àqueles que nos acompanham pela internet. Agradecemos, J.D. Vital, pela acolhida mais uma vez. Quero cumprimentar também ao presidente,
Rogério, pela acolhida nessa casa, a todos os acadêmicos, a toda a equipe, portanto, e dizer que é uma satisfação imensa fazer parte desta casa onde a escrita nunca termina. Muito obrigado. Quem agradece somos nós. Confesso que, para mim, foi uma grande surpresa e conhecer essa pesquisa que vocês fizeram. Vamos encerrar, porque o nosso tempo aqui é curto. Eu quero, mais uma vez, agradecer a palestra muito ilustrativa dos professores Luiz Henrique e a Fabiane, a presença de todos vocês que vieram aqui à Academia Casa da Palavra, como gosta de dizer o nosso presidente Rogério Faria Tavares, e a casa também do pensamento e da discussão e da publicação e dos autores que eu espero, daqui 30 anos, estar na relação dos livros, dos autores, né, que você falou que vai fazer esse levantamento daqui 30 anos. Eu não vou estar vivo, mas espero estar presente em espírito. A todos vocês que nos acompanharam nessa programação da Academia Mineira de Letras, eu agradeço a assistência, a atenção e desejo a todos vocês uma boa noite. Boa noite.